brutal foi a invasão alemã sobre o território polonês. Invasão que deu início à Segunda Guerra Mundial. Porém, os poloneses foram resistentes. E essa resistência era alimentada por fortes esperanças. Que esperanças eram essas? Assista agora em Lições da História. Pobres diabos! Escreviam em inglês em 18 de setembro a um amigo na América. Os poloneses são magníficos combatentes e parece-me que todos aqui temos a sensação incômoda de que, uma vez que somos seus aliados, deveríamos, custe o que custar, lançar uma ofensiva esmagadora na frente ocidental para desviar a atenção dos alemães. Imagino que só não o fizemos porque nem nós, nem a França temos ao nosso dispor equipamento suficiente. Na Grã-Bretanha, a sorte da Polônia afligia quem havia verificado a impotência dos dois aliados ocidentais em assumir uma contra-iniciativa séria. Grã-Bretanha e a França não encontraram grandes oportunidades para levar a cabo ações militares que se traduzissem em auxílio substancial à Polônia. Os alemães estavam confiantes de que nenhum movimento de tropas britânicas ou francesas evitaria sua vitória iminente. Realmente, a esperança polonesa não vinha do Ocidente. E do Oriente? Será que viria? Após o Pacto de Não Agressão, o ministro das Relações Exteriores da União Soviética, em uma declaração feita em Moscou, anunciou que o governo polonês não mais existia. As tropas soviéticas receberam a ordem de ocupar o leste da Polônia. Os poloneses, tão desesperadamente empenhados em fugir da ofensiva alemã, não poderiam resistir. Muitos poloneses foram imediatamente cercados pelo Exército Vermelho e conduzidos para o cativeiro. Milhares de outros poloneses foram capturados pelas forças russas durante seu avanço e muitos se renderam aos russos para não correr o risco de cair na mão dos alemães. Porém, grande foi a parte que caiu nas mãos dos alemães. 19 de setembro foi o 10º dia em que Varsóvia se encontrava sob o fogo de artilharia. Haviam morrido tantos poloneses que os parques públicos foram utilizados como cemitérios. Os bombardeamentos eram incessantes. O exército polonês, embora lutasse tenazmente, continuava a recuar, enquanto eram bombardeadas as vias de comunicação por onde batiam em retirada para o leste do país. Um oficial polonês recorda que em 14 de setembro, após sua divisão de infantaria ter atravessado o rio San, dizia ele sobre a aviação alemã: atacavam-nos com frequência, não havia abrigos em parte nenhuma. Nada à nossa volta, a não ser aquela malfadada planície. Os soldados saíam da estrada e procuravam refúgio nas valas dos campos, mas a sorte dos cavalos ainda era pior. Após um ataque, contamos 35 cavalos mortos. A marcha para o leste, escreveu o oficial, não parecia a marcha de um exército, mas a caminhada de um povo bíblico afugentado pela ira dos céus, perdendo-se no deserto. Os generais de Hitler, uma vez que o exército polonês fora desbaratado, propuseram que Varsóvia, cercada, fosse deixada, sem abastecimento, até que se rendesse. Mas Hitler rejeitou a ideia de um cerco de longa ou mesmo de curta duração. A capital polonesa era, insistia ele, uma fortaleza e devia ser bombardeada até a rendição. Os habitantes de Varsóvia
chegavam ao fim de sua resistência. Nem mesmo a determinação de 140 mil soldados podia fazer com que aguentasse por muito mais tempo. Era a época que circulavam boatos fantasiosos, tipo o último refúgio dos desesperados. Alguns diziam que um general polonês estava a caminho desde o leste do país, liderando tropas soviéticas. Outros afirmavam que viram aviões soviéticos com a foice e o martelo combatendo acima da cidade a aviação alemã. Na verdade, era tudo ilusão. A insígnia que distingue os aviões soviéticos não é a foice e o martelo, mas uma estrela vermelha. Esse pormenor era, todavia, irrelevante diante da difusão dos boatos de auxílio iminente. Mas o que eles pensavam que era auxílio, não era auxílio, e sim uma ofensiva redobrada que estava para chegar. O 8º Exército Alemão avançou. Às 14 horas de 27 de setembro, Varsóvia rendeu-se. 140 mil soldados poloneses, mais de 36 mil deles, estavam feridos e foram capturados. Nos 3 dias seguintes, os alemães sequer tentaram entrar na cidade. Eles têm medo, escreveu em seu diário um oficial polonês. Medo de mandar soldados entrar numa cidade que não tem água nem luz e que está cheia de doentes, feridos e de mortos. Centenas de militares e de civis feridos, que poderiam ter sido salvos com assistência médica, morreram, pois não estava nos planos alemães prestar auxílio aos poloneses. A Polônia convertera-se na primeira vítima de uma nova barbárie dentro da guerra. A luta desigual entre os vencedores militares e os prisioneiros civis. Para os judeus que viviam na Polônia, anunciava-se os horrores mais extremos a serem perpetrados por esse conquistador que gabava-se do fato de que os judeus seriam a sua principal vítima. Os crimes de guerra do exército alemão tiveram denominações eufemísticas. O que isso quer dizer? Suavização de termos, por exemplo, medidas de limpeza e de segurança. Esse nome bonito significava prisão e o fuzilamento de grande número de elementos suspeitos, saqueadores, judeus e poloneses. Dirigindo seus habitantes da cidade de Danzig, em 19 de setembro, Hitler falou: Deus Todo-Poderoso, que agora deu as armas, sua bênção. Agora, pense comigo, vamos analisar esse massacre por um outro ângulo. E lembrar que muitas vezes, nessas situações difíceis, buscamos socorro. E muitas vezes o socorro que buscamos está naqueles que podem nos frustrar. Quando confiamos em homens, a tendência é se frustrar. Até quando confiamos em países poderosos como a Inglaterra e a França, podemos nos frustrar. Por isso, para você, eu leio Salmo 121. Levanto os meus olhos para os montes e pergunto: de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Essas palavras são confortantes. Essas palavras alimentam a alma. Porém, olhando a situação polonesa, precisamos ter uma perspectiva além dessa própria vida. Porque a fé em Cristo não se resume a essa própria vida. A vida que passa aqui é uma sombra. Isso que Deus nos propõe em momentos de crise, não só consolo nessa vida, mas o consolo de uma vida eterna que começa nessa vida. Em João 17,3 fica claro que a vida eterna é esta:
que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. A verdadeira fé cristã nos oferece uma esperança em meio ao tiroteio da guerra, em meio às torturas da guerra, em meio às circunstâncias inimagináveis. E falando em circunstâncias inimagináveis, é sempre legal enfatizar que a esperança que Jesus Cristo nos traz também é inimaginável. Nem os olhos viram, nem os ouvidos ouviram, nem jamais se penetrou no coração humano o que Deus preparou para aqueles que o amam. Por isso, meu querido, se você está clamando por socorro, se você está triste, abatido, abalado, se aproxime de Cristo. Ele é conforto seguro. E esse foi mais um quadro de lições da história. Se você gostou, se inscreva no canal, compartilhe essa mensagem, nos ajude a crescer. Que Deus abençoe a sua vida. Valeu!